Bom, pessoal, nós estamos então no capítulo 6 da vida espírita, né? Trabalhando mais exatamente a ideia da erraticidade. Na semana passada, quando nós falamos sobre erraticidade, o que nós falamos que é erraticidade? Lembra? Vocês procuraram aí no celular, no dicionário, né? Espíritos desencarnados, é a condição dos espíritos desencarnados entre uma reencarnação e outra, aguardando, esperando na espiritualidade a hora de reencarnar. Uma goteira? Não dá para ouvir? Tá ruim para ouvir? Então vou falar mais alto. Bom, então nós estamos trabalhando justamente a ideia dos espíritos que estão na erraticidade. No primeiro momento, a gente olhando para como é a erraticidade, e no segundo momento, como os espíritos vivem na erraticidade. Como que nós vamos entender a vida no plano espiritual. Então o capítulo 6 vai trabalhar isso conosco. E a erraticidade é justamente então os espíritos que ainda não chegaram à perfeição, né? Aquele estado de perfeição, por isso da necessidade de reencarnar. Tá ruim para ouvir no fundo aí? Rita, tá dando para ouvir? Quer que aumente? Tá? Então tá bom. Então vamos avançando um pouquinho. Nós fizemos o estudo da 223 e da 224. Então agora nós vamos entrar na 225, tá? Continuando então o que é a erraticidade, né? Na questão 225, Kardec vai perguntar aos espíritos então: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade do espírito? O que vocês acham? O simples fato de ele estar na condição da erraticidade já prova que eles são espíritos inferiores, né? Como ele coloca para nós. Vamos lá, vamos destrinchar a pergunta. Vamos lá, devagarzinho, ó. A erraticidade, então o que é a erraticidade? É o estado que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. É um estado de progresso. Nessa condição nós podemos pensar que no progresso há pessoas mais evoluídas e menos evoluídas. É por si só, ou seja, o simples fato dele estar na erraticidade, nessa condição da erraticidade, por si só, eu posso dizer que ele é um espírito inferior? É um sinal, só porque ele está lá, ele é inferior? Então eu tenho um espírito que não é inferior, que está aí na erraticidade. Então eu poderia pensar, bom, você está onde? Eu estou aqui na erraticidade. Esse é o indício para eu pensar se ele é um inferior ou não? Se a gente for dividir a questão dos espíritos, nós temos espíritos inferiores, superiores e aí os perfeitos, os puros, né? Então o simples fato de estar na erraticidade, eu posso falar que somos espíritos inferiores? Uma vez que inferior é só aquele que não precisa mais reencarnar. O que a gente entende como espírito inferior? A inferioridade dos espíritos. A moral, que ainda não se desenvolveu ao completo. E que mais? Lembra, no progresso a gente vai olhar o progresso intelectual e o moral. Então, enquanto a gente não chegar ao fim do progresso, a gente não tem conhecimento de tudo. Não. Mas tem a meta a chegar, né? Porque senão a gente pode imaginar o simples fato de um espírito na erraticidade, eu já julgar ele como um espírito de
um espírito inferior. É isso que nós estamos tentando trazer aqui, tá? Então vamos lá. Aí os espíritos vão dizer não, ou seja, não é só pelo fato de estar na erraticidade que seja um sinal de inferioridade do espírito. Então eles começam falando não, e vão explicar. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. Então até eu não chegar à condição que eu não preciso reencarnar, eu ainda sou um espírito em condição errante. Mas pode ser que eu seja um espírito superior, mas que eu ainda estou no meu processo na minha etapa de progresso. Então ao simples fato de eu pensar num espírito vivendo o plano espiritual, eu não posso dizer que ele está na condição de inferioridade, só porque ele tem que reencarnar. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Então, o que nós entendemos aqui? O que é a encarnação? É viver no corpo, mas o que é? O que mais? Quando eu encarno para quê? Para evoluir, para viver uma experiência. Todos nós estamos vendo uma experiência. A vida é uma experiência, a gente está aprendendo a todo instante, a todo segundo. A toda a relação que nós estamos tendo, a toda a escolha, tudo é uma experiência. Para preparar? Para reparar os equívocos do passado, os erros do passado. Então vamos lá, a encarnação, que é uma experiência que o espírito passa no corpo, é um estado transitório, é uma condição passageira. Todos nós vamos desencarnar um dia, todos nós vamos morrer um dia. O corpo fica, vai se decompor, vai queimar, enfim. O espírito continua. Então nem falando de reencarnação. Então o espírito continua, é o que ele fala. A experiência material, ela é passageira. Alguém duvida que é passageira? Eu nunca vi ninguém viver o corpo para sempre. Então a experiência no corpo, ela é passageira. Em seu estado normal, qual é o estado normal do espírito? Uma vez que nós estamos encarnados e daqui a pouquinho a gente não está mais encarnado. Eu era um espírito vivendo a experiência do corpo, aí eu vou morrer, o corpo fica e eu continuo como espírito. Então, em seu estado normal, qual é o estado normal? Uma vez que quando eu desencarnar eu vou mudar de estado, eu vou deixar o corpo. Mas o que se mantém quando eu desencarno? O espírito. Então meu estado natural é como espírito. Tá. Em seu estado normal ou natural, o espírito está liberto da matéria. Então a erraticidade é um processo natural na nossa rota do aprendizado. Estar na erraticidade é normal, uma vez que o estado normal do espírito é o plano espiritual. Então aqui é uma experiência. Nós não ficamos eternamente com esse corpo passageiro. O estado normal, então, é o espiritual. É como se a gente pensasse, olha, eu vou mergulhar no corpo, vamos pensar na analogia, eu vou mergulhar na água, né? E uma hora eu tenho que sair. Certo? O estado natural nosso não é dentro da água, eu até posso ficar um pouco lá, viver as experiências lá, mas uma hora eu vou ter que sair. Tá feia a chuva, né? Tá dando para ouvir, Edna? Tá. Até aqui tudo certo? Então tá bom. Então trouxe para nós, ó, lá na Gênese, Kardec vai falar para nós sobre a encarnação dos espíritos, sobre a ideia da Gênese espiritual. Então no item 25 ele vai trazer, ó, toda a encarnação do espírito não é uma constante, conforme já foi falado, nem perpétua.
é transitória. Então nós temos que acordar e lembrar que o que nós estamos vivendo materialmente é uma experiência transitória. Então se eu me apego a algo transitório, depois eu vou sofrer. Certo? Ou não? Se eu me apego, não é só passar por algo transitório. Se eu me apego a algo, depois esse algo vai embora, a gente sofre. Deixando um corpo, então o espírito morre. Ele se desliga do corpo, uns mais devagar, outros menos. Então, deixando um corpo, ele não retorna imediatamente a outro. Lembra disso? Tem um tempo, mais ou menos longo ou curto, depende de cada espírito. Mas imediatamente não. Até porque o processo da gestação leva um certo tempo. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal. De tal sorte que insignificantemente vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. Ou seja, ele vive muito mais tempo no estado livre como espírito do que no estado transitório. Então o estado natural é o plano espiritual, ele vive muito mais o plano espiritual do que o material. Se eu esquecer reencarnação, toda a linha de pensamento vai dizer a mesma coisa. O espírito viveu, ele morreu, ele está no plano espiritual. A consequência dali, cada um vai pensar de uma forma, mas é muito mais longo do que o tempo transitório da vida. Então a vida espiritual é mais longa. Da matéria, não é porque... Livre do corpo físico. Literalmente do corpo físico, né? Porque também pode ser um espírito que está ainda precisando fazer um melhoramento, como o verbo correto, a palavra certa. Mas vamos dizer assim que ele também pode estar indo no umbral, não é exatamente a palavra, mas para entendimento mais fácil, rápido. Ele pode estar sofrendo. Que nós vamos trabalhar na sequência, que é o estado íntimo dele. Ele vai estar livre do corpo, literalmente do corpo físico. Isso. E aí ele vai estar, ele vai estar feliz ou infeliz, é o estado dele. Mas nesse caso, eu estou falando, morremos. O espírito começa a se libertar da matéria, corpo material mesmo, né? Tá. Eu lembro que o perispírito faz a gente ficar atrelado ao corpo. Quando a gente vai morrer, o espírito segue e o corpo se decompõe. Tá? No intervalo das suas encarnações, que é o que a gente chama de erraticidade, o espírito progride igualmente. Porque nós vamos querer saber o que o espírito faz no plano espiritual. Então ele está falando para nós, olha, lá no plano espiritual, nós também vamos progredir. Então aquela ideia de ficar lá aguardando um juízo, não é isso que os espíritos estão provando para a gente. A realidade não mostra isso. Lá nós também progredimos, tá? No sentido de que aplica seu adiantamento, os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Como que ele progride? Lá? Aplicando ao seu adiantamento os conhecimentos que adquiriu na experiência material. Então agora lá no plano espiritual eu vou precisar aplicar o conhecimento, o que eu já adquiri de conhecimento da minha última vida material. O que nós estamos aprendendo aqui, quando eu desencarnar como espírito, eu continuo evoluindo. Eu só consigo evoluir com aquilo que eu já aprendi. Não tem como uma criança falar sobre coisas de adulto, por exemplo. É preciso que ela cresça, que ela ganhe conhecimento, ela passe a refletir sobre a vida. Então, para a gente continuar a nossa evolução, obrigatoriamente, eu não consigo esquecer tudo que eu vivi e vou evoluir de uma outra forma. Eu sou um ser individual.
A consciência ela é minha. Então aquilo que eu aprendi enquanto encarnado, quando eu vou aplicar agora na vida espiritual para continuar progredindo. Aqui não é uma experiência, aqui não é uma escola. Vamos pensar na escola. Eu aprendo na escola para aplicar na vida. Tem coisas que eu aplico mais, tem coisas que eu aplico menos. Tem coisas que me ajudam no relacionamento, tem coisas que me ajudam na vida profissional. A escola. A mesma coisa o que a gente aprende enquanto estamos encarnados. Examina o que fez enquanto habitou a terra. Passa em revista o que aprendeu. Reconhece suas faltas. Traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência com a ideia de melhor se conduzir. Então, o que nós vamos fazer lá? O que os Espíritos nos relatam? O que nós vamos fazer lá? Nós vamos examinar o que nós fizemos enquanto a gente habitava a Terra. Então, essa vida que nós estamos tendo, fora dessa vida, eu vou ter oportunidade de pensar o que eu fiz. Então eu vou estar pensando, bom, como espírito, quando eu era encarnado, eu passei por essa situação, tive essa oportunidade, tive aquela, essa eu tentei, essa eu evitei, essa eu piorei. Eu vou poder examinar. É como se fosse assim, filho, agora você está sem o teu corpo físico. Pensa um pouquinho aí, como foi tua experiência, tua viagem. Eu viajei. A hora que eu volto em casa, eu sento na cama, relaxa, né? Nossa, a viagem foi isso, foi aquilo, foi isso. Eu pude ver aquilo, eu aprendi aquilo, foi ruim aquilo. Não tem nada fora da realidade que a gente já vive hoje. Passa em revista, estado de consciência, o que aprendeu. Reconhece suas faltas. Se a gente parar agora e olhar do começo do ano até hoje, nós conseguimos identificar algumas faltas que nós tivemos? Se o Espírito continua, lá também nós conseguimos fazer isso. A gente não consegue fazer mais porque a influência da matéria não deixa, né? A gente já está indo para o próximo nível, para a próxima experiência. Mas se eu não tivesse a próxima experiência... Não tem nenhuma marra, né? Você tem mais lucidez. Mais lucidez. Não tem a tensão do dia a dia, né? Você está liberto dessa tensão, né? Eu acho assim, até para você, algumas coisas que a gente faz no corpo encarnado, a gente se desculpa, um é culpa do outro, e a hora que você chega com um virtude, né, de razão, você vai realmente descobrir. Cai em si, né? Cai em si. E aí é o que ele fala agora. E aí o que a gente faz? Deixa eu traçar um plano. Agora que eu caí em si, que eu tomei consciência, que fui eu o causador disso, né? Que eu poderia ter feito diferente. Eu vou traçar um plano para corrigir isso. Então, traça plano e toma resoluções pelas quais conta guiar numa nova existência. Bom, se eu preciso continuar a evoluir e eu vou reencarnar, ou seja, eu vou continuar a experiência num outro corpo material, eu preciso entender o que eu quero corrigir. Olha, eu pensei aqui, eu gostaria, eu desejo, na próxima oportunidade, corrigir isso. Nesse exemplo que a Helena trouxe, por exemplo, olha, não foi esse exemplo, mas olha, eu fiz isso errado, eu magoei outra pessoa, e na verdade fui eu. O que eu quero fazer? Agora vou corrigir, vou lá, vou conversar, vou tentar amenizar, vou tentar fazer a minha parte. Que é o que a gente faz aqui em forma mínima. Então, eu quero me conduzir melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou trabalhar dessa forma. Desse jeito, cada existência nova, cada vida material nova que nós vamos tendo, representa um passo para a frente no caminho do progresso. Uma espécie de escola de aplicação. Então, espera um pouquinho. Ele falou lá no começo que o que a gente aprendeu aqui na matéria, eu preciso aplicar lá agora.
Só que agora ele está falando para nós que nós vamos continuar progredindo, continuar avançando, como se fosse numa espécie de escola de aplicação. A Terra é uma escola de aplicação, que eu preciso aplicar, que eu preciso executar. Então aquilo que eu olhei, analisei, refleti, agora eu preciso reencarnar mais uma vez e aplicar aquilo que eu já entendi que estava errado, que eu deixei de fazer. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aplicando aquelas ideias que nós já refletimos, já pensamos, para agora podermos continuar evoluindo. É aquilo que intimamente a gente sabe que é o caminho certo. Quando a gente para, a nossa consciência está dizendo o que a gente deve fazer. Não é o que obrigatoriamente a gente faz, mas é o que quando a gente para, a gente sabe que deveria fazer. Acho que ninguém tem dúvida que a cada dia nós poderíamos ser melhor. A vontade nossa é ser melhor. Se eu estou sendo, eu não sei, mas a vontade é justamente isso. Eu refleti já as besteiras que eu fiz na outra encarnação. Agora eu encarnei de novo, reencarnei, agora eu tenho que aplicar o aprendizado. Então eu sei que eu preciso melhorar. Todos nós sabemos. Certo? Então vamos lá. Essa ideia, assim, de a gente pensar lá no plano espiritual de uma maneira diferente, a gente não pensa sozinho, né? Você tem algumas entidades que talvez sejam leve a reflexionar melhor, né? Porque às vezes até com essa ideia que a gente tem que não é culpada aqui, a gente passa para lá e tem essa ideia continuada muitas vezes, né? Sempre a ideia continua, nós vamos ter que trabalhar essa questão, exatamente isso. E aí pelo nosso desejo, a gente sempre vai atrair espíritos, bons espíritos que podem nos direcionar, que vão nos influenciar para o que a gente quer. Então, enquanto encarnado, eu busco me agrupar com pessoas melhores, ou com pessoas do bem, ou com pessoas não tão do bem. Quando eu desencarnar, é justamente esses mesmos desejos que eu vou trazendo. É o que nós vamos trabalhar um pouquinho à frente, nas questões à frente, inclusive. Tá? Então, na questão 226, ele vai perguntar para os espíritos, poder-se-á dizer que são errantes, então, todos os espíritos que não estão encarnados, ou seja, todos os espíritos que não possuem mais um corpo físico, que estão no plano espiritual, todos podemos dizer que estão na erraticidade? Não, isso não entra mais na verdade, porque tem alguns que não precisam mais ser encarnados. Então não é o fato de eu estar desencarnado que obrigatoriamente eu estou na erraticidade. Mas ele coloca assim, o simples fato, encarnado, eu estou na erraticidade? Encarnado, no corpo material, aqui, eu estou no plano material, não estou no estado da erraticidade. Então, podemos dizer que todos os espíritos que estão desencarnados, sim, o espírito, entre aspas, o espírito precisa estar desencarnado. Se estiver encarnado, não é um estado espiritual, não é o estado da erraticidade. Então ele começa dizendo assim, sim, com relação aos que têm que reencarnar. Então, fora do corpo, com a necessidade de reencarnar, ou seja, ainda não chegou à evolução máxima, esses estão na erraticidade. Aí ele vai completar embaixo. Não são errantes, porém, os espíritos puros. Eles não estão no estado de erraticidade, pois que chegaram ao estado de perfeição, ou seja, concluíram aquele processo de progresso necessário a chegar a esse estágio. Esses se encontram no seu estado definitivo. Qual é o estado natural do espírito? No plano material ou no plano espiritual? Então, esse estado definitivo dele é quando ele está 100% espiritualizado, sem influência nenhuma da matéria, que já chegou ao máximo, nível máximo de evolução.
Certo? E aí tem um mundo separado para eles. Não tem o céu? Não tem. Eles aí passam a ser os emissários diretos de Deus. Então, assim, o que eu entendi agora os que estão na erradicidade, eles têm necessidade de reencarnar. É isso? Necessidade. Se eu Se ele vier por livre-arbítrio, ele veio, ele não precisava. Tá. Mas assim, se eu tenho necessidade da reencarnação, eu ainda preciso aprender. Eu Certo. preciso vivenciar as experiências. Então, eu sou inferior, eu sou. Você é inferior quando você olha o estado moral, porque essa classificação é por nível moral. Se nós pegarmos espíritos superiores, eles já têm menos influência material. Eles já estão caminhando mais pelo bem. Então não é que eles são inferiores porque dessa divisão, né? Assim, eu entendo assim, eu não sou inferior porque eu sou má, eu sou ruim. É porque eu tenho ainda o entendimento. A gente volta lá na escala espírita e lembra disso. Da terceira ordem, os inferiores, segunda ordem, os bons, superiores, e depois os puros, ou os perfeitos, puros. Então, nessa classificação. Porque enquanto eu ainda não tiver no estado completo do aprendizado, que é o que você colocou, eu preciso reencarnar, ainda que, conforme nós já estudamos, em mundos mais evoluídos, para viver experiências ali. Então, eu reencarno lá. Mas eu posso ser um espírito superior. Eu posso ser um espírito. Superior, não puro. Eu vou reencarnar. Superior, sim. No Num outro mundo melhor, né? Num mundo mais evoluído. Porque lembra que aí nós temos que aí sair da escala espírita, mas está ligado com a escala espírita, e para a escala dos mundos, né? Nós estamos entrando numa fase de transição, de preparação. Então, às vezes a gente acha que é uma escala de mundo. Nós estamos em provas e expiações. Nós vamos entrar numa fase de preparação para chegar a mundos felizes. Quem habita nesses mundos felizes? Espíritos superiores. Então, assim, eu não sou inferior com relação a esses daqui. A esses daqui eu sou inferior, mas com relação a esse eu não sou. Não sou. E na erradicidade tem vários tipos. Todos. Só não chamo de erraticidade aqueles que são puros porque não tem mais necessidade de reencarnar. A erraticidade é um estado de consciência que ele se encontra. De ainda ter que reparar algo, ou aprender algo, ou evoluir algo. Isso a mulher fala? Entendeu? Então, lá na minha cabeça significa que eles se encontram no estado definitivo. Nós não estamos caminhando sempre para a evolução. Sempre. Aí ali já definiu. Qual é o estado definitivo? Sempre o Espírito. Chegou no fim. Vamos pensar em Jesus. Ele precisava reencarnar aqui? Então vamos esquecer a reencarnação dele aqui, porque ele veio por outro motivo, ele não precisava. Então vamos supor que ele não ia vir aqui. Jesus já está num nível definitivo de evolução? Dentro da escala que nós temos. Escala espírita. Pensa lá, os 10 níveis da escala. Podemos pensar assim, dentro do que a gente já pode compreender, os espíritos nos trouxeram, bom, então eles limitaram a gente numa escala. Quando é o topo da escala? Eu subi e fui até o nível do máximo que eu poderia. Quando eu chego a esse estado crístico, como Cristo, eu vou estar no estado definitivo. Eu não preciso mais estar na condição experimental da carne. Eu poderia viver só no plano espiritual. Esse definitivo é no plano espiritual, É. mas não que ele não vá continuar aprendendo e evoluindo. Porque quando você chega a uma escala como espírito puro e depois você... Vamos trazer nesse olhar, vamos tentar simplificar. Então a gente está numa escala, vamos pensar que aqui é a linha de evolução nossa.
lá chega ao estado máximo. Todos nós estamos caminhando. Não é porque quem está mais para trás está melhor ou pior, porque pode ser que ele tem menos tempo até de criação que a gente. Mas quando eu chego lá no final, não tem mais aonde eu ir. Aí é a hora que a gente vira ao contrário, né? Eu cheguei ao ápice de desenvolvimento, vira, e agora eu passo a contribuir com a criação. Contribuir com Deus. Entendeu? Porque esse definido aí é que ele não precisa Não. mais reencarnar. Não precisa. Não vá continuar trabalhando. Isso. É aí que ele tem mais trabalho. Filosoficamente, Vai, está certo. Está definido, não, o que você falou está certo, vai. O que você falou, está definido é relativo, não é? Porque você está colocando dentro do estado. Né? Então, eu sempre penso que se você não tiver um horizonte para progredir, acabou a graça. Porque você, sim, você deu o exemplo de Cristo. Trabalhou, chegou no topo da hierarquia, está lá no topo da cadeia alimentar, falando assim, não, agora eu vou ajudar. Ótimo isso, só que a gente fica preso às vezes às palavras. Quando fala definitivo, na questão 132, mas é o limite mesmo. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, ou na 115, a 115 é melhor. Nós somos todos criados simples e ignorantes. E através das vicissitudes que nós vamos tendo, das encarnações que nós vamos tendo, nós vamos ganhando conhecimento. Por que nós precisamos encarnar? Questão 132. Deus impõe a encarnação como meio de fazer chegar à perfeição. Esse estado definido está aqui. Chegar ao estado de perfeição. Quando eu olho para um espírito puro, quando eu olho para Jesus, não tem como eu olhar para ele e falar assim, faltou alguma coisinha. Ele está completo no ensinamento, no conhecimento, na moral. Ele não é o Criador, diferente de Deus, mas é a perfeição que é relativa para que ele chegue. Então, tanto que você chega ao estado de perfeição, qual é o estado? É você um espírito puro ou perfeito? Você vai ser perfeito no estado relativo, o quanto lhe é possível ser perfeito. Caso contrário, seria Deus. Mas quando a gente chega, por exemplo, a um estado de espírito superior, que é um pouquinho melhor que a gente, nós já começamos a querer ajudar as pessoas de uma forma diferente. Eu já começo a querer ajudar o mundo de forma diferente. Tanto que a minha condição já é outra. Quando eu chego a um nível maior, tanto que eu tenho que pensar na vida de Jesus como exemplo. Mas Jesus não é o único dentro da escala, senão a gente coloca Jesus lá e acabou Jesus. Quando a gente chegar a esse nível, os nossos trabalhos são outros. Tanto que aí nós vamos ter espíritos trabalhando, organizando, coordenando galáxias, planetas. O que é isso? Esses espíritos não podem falar assim, olha, eles sabem, mas não sabem tudo. Eu não posso pensar numa onisciência que Deus tem, porque senão ele seria de novo Deus. Mas eles não reencarnam mais. Porque agora eles vão estar trabalhando para a harmonia do universo, do plano espiritual, para o equilíbrio do plano espiritual, na condição definitiva deles, como espírito puro. Entendeu? Se for por missão, sim, ele pode encarnar. Porque Jesus não encarnou, ele não saiu da reencarnação dele e falou assim, ô Pai, obrigado, eu aprendi tal coisa aqui. O espírito nunca para de evoluir. De evoluir, o universo para de evoluir? Não. Então não tem como a gente pensar que ele evoluiu, chegou na casinha ali e parou.
É que a gente não está conseguindo virar a chave que ele vai vivendo o estado de evolução intelectual e moral. Progresso é isso, intelectual e moral. Quando eu chego ao ápice desse progresso, as minhas tarefas são outras. Se a gente for lá na Revista Espírita, os Messias, o Messias prometido, os Messias do Senhor, não vou lembrar, quando Lacordaire vai trazer. Se eu fosse você agora falava assim, sua cabeça não está pronta para receber. Não. Eu estou preocupado de eu não estar conseguindo vazar. É que nós somos limitados por algumas palavras, por exemplo, falar definitivo, falar infinito. Definitiva como condição final, por exemplo, né? A gente tem Você fala limitação. definitivo, chegou no limite. Dentro da linha de progresso que nós temos condição de entender. Pronto, ficaria mais fácil. Ignorância, falar assim, você não está pronto para receber esse conhecimento. Se alguém depois puder procurar, que eu estou sem celular, sem nada. Tem uma, na Revista Espírita, assim, ó, o Messias do Espiritismo. A mensagem de Lacordaire, Os Cristos. O Ivan vai procurar. O Ivan vai procurar e ele lê pra gente depois. Eu falo, há espíritos que chegam ao topo da escala evolutiva. É que agora eu não estou lembrando por isso. Tem espíritos que chegam ao topo da escala evolutiva, que são os espíritos puros, e entram ao topo dessa pureza, que são os Cristos. Podeis chamar dos Cristos do Senhor. Esses são aqueles que Deus escolhe para governar as suas obras, os seus planetas. Eu não estou lembrado como que é. Os Cristos na Revista Espírita refere-se principalmente a comunicações mediúnicas. Tem que ir lá em Lacordaire, ver a mensagem de Lacordaire, Ivan. Por isso que Jesus falava, já não sou eu que vivo. É o Cristo, Tanto que ele vai falar, fazer as suas vontades. Vi uma palestra, me disse o seguinte, o doutor Bezerra, ele atingiu um grau máximo de evolução, né? Quando ele se desencarnou, foi proposto a ele que ele poderia ir para um outro plano e não precisar mais reencarnar na Terra, devido ao seu grau evolutivo. Porém, ele diz que ainda existiam muitas pessoas dependentes da ajuda dele. Então ele permaneceria de forma não material, mas espiritual, auxiliando a essas criaturas. A gente tem muita... Quando a gente olha a questão dessas divulgações de informações dos espíritos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque é difícil a gente definir ou classificar se um espírito tal ou tal ele está evoluído a esse ponto, por exemplo, né? Quando a gente pega Bezerra, é inegável a trajetória que ele fez e a história dele aqui na Terra, inclusive. Mas dali para frente a gente não sabe muito bem o que é verdade ou não. Porque se for tudo que vir verdade, Bezerra ficou maluco. Porque tem hora que ele fala uma coisa e tem hora que ele fala outra. Em psicografias. Porque cada um recebe aqui para o nome de Bezerra. Pensar que o espírito como Bezerra, por exemplo, chegou a um nível máximo, talvez ele possa ter chegado a um nível máximo na condição de... Eu nem acho ainda, hein? Embora um espírito muito elevado. Talvez ele chegou ao máximo da terceira ordem. E agora ele poderia vivenciar uma segunda ordem. Talvez uns mundos felizes. E talvez ele fez a opção, olha, eu vou ficar aqui para poder auxiliar. Mas se ele fez essa escolha, nós estaríamos definindo que ele não vai mais evoluir. E aí se eu pensar no Bezerra como um Cristo, a minha razão não permite. Então, vai lá. Lacordaire, em comunicações escritas por Kardec, explica que Jesus não é o único enviado de Deus.
para a renovação da humanidade e a implantação da nova era, virão Messias ou Cristos em várias frentes, política, religião, legislação, agindo sob o impulso superior. É o item 4. Você quer ler aqui? Lá, ler aqui, aqui está prontinho o 4. Ó. Minha pergunta, eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo? O Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo? É o Cristo? Eles esperavam o Messias. O Messias veio no Antigo Testamento, Novo Testamento, e agora Kardec está perguntando, olha, aquele Messias esperado lá atrás era Jesus? É isso a pergunta. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Ao lado de Deus, vocês estão ouvindo? Ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Ao topo, não tem outras condições. Dos espíritos puros, ou seja, eu tenho a escala espírita, aí eu chego no espírito puro. Aí eu tenho uma escala dentro da condição de espírito puro. Então tem espírito puro mais evoluído, tem espírito puro menos evoluído. Que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Ficou pior, né? Melhorou? Deus escolheu entre eles, entre os cristos, entre os puros, os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Então não tem só um Cristo. Porque é uma escala. É uma escala. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Bom, era essa parte, o resto ele continua, vale a pena. Essa mensagem de Lacordaire é... Então a gente entende esse ponto, chega no momento da evolução que agora você virou de lado. Você chegou a esse topo e agora você faz parte, você vai ajudar na criação. Nós temos que pensar como espírito, às vezes nós estamos pensando a ideia ainda de corpo físico. Então, esses Cristos, vamos pensar assim, ou espíritos puros, eles chegaram ao estado definitivo, como puros. Existe uma escala lá dentro, mas como puros. Eles não encarnam mais, eles vão ficar no seu estado natural, definitivo, espírito. Não definitivo de progresso, mas espírito. Esse definitivo é espírito. Não progresso, não. Pureza, dentro dessa pureza ainda tem várias escalas. Aí dá para entender. Dá para entender. Agora eu vou complicar um pouco mais. Já que nós estamos complicando, eu preciso complicar. Deus, o universo, era desse tamanho, assim, ó, de verdade. Todo dia o universo cresce. Eu não sei se vocês sabem, é verdade. Está em expansão, o universo é vivo, vida, certo? Então, o universo não era desse tamanho. Deus sabia tudo. Deus conhecia tudo. Tudo. Aí o universo foi aumentando. Deus precisou aprender tudo. Ele sabia. Então, quando eu chego à condição de um espírito puro, iniciado, no estado crístico, por exemplo, eu preciso aprender tudo ou eu estou fazendo parte disso? Fazer parte. Então, Porque se ele chegou lá, ele aprendeu. então é nesse estado definitivo que eu estou agora. Não somos deuses, então cuidado, certo? Mas é essa mesma relação, porque nós estamos falando do conhecimento das leis materiais e espirituais. Nada novo entre Deus não vai criar uma lei nova hoje. Não existe, já existe todas as leis do universo, as leis que eu desconheço. Então a gente volta de novo na bendita gravidade. A gente não conhecia ela 200 anos atrás, sei lá, mas ela já existia. Agora, espíritos mais avançados que a gente já sabia.
Então vai chegar um momento que a gente vai conhecer tudo. Pouco importa se o universo aumentou, se o universo diminuiu, as leis são as mesmas. Aplicado de uma forma ou de outra. Então o conhecimento, o programa, até chegar àquela condição, você chegou ali. Agora é administrar, que vai ficar um pouco maior, mais complexo, mais isso, mais aquilo, mas as leis para você trabalhar são as mesmas. Certo? Por isso se diz que os espíritos crísticos comungam com Deus. Comungam com Deus. Exato. Então não precisa conversar com Deus, ele já sabe. É que está muito longe da gente, então a gente não consegue ter essa nitidez. A gente tem dificuldade de entender um espírito superior. A gente não consegue. A gente imagina conseguir. Está longe da gente, sim. Está muito distante. Pensar que eles passaram toda essa fase que nós estamos passando. Sim, é que a gente não consegue ter atributos totais para isso, né? É igual que a gente vai falar de Deus, né? A gente traz os atributos ali, mas é no que a gente consegue chegar só, né? Está longe porque a nossa percepção não consegue chegar até eles, mas porém eles estão presentes para ajudar no nosso crescimento, é isso, não é? Por isso eu não posso pensar, Porém não, né? por isso que eu não posso pensar nunca nessa ideia de que se um espírito chegou à condição puro, por exemplo, ele vai estar num outro lugar, porque aí eu estaria totalmente desamparado e aí perderia esse sentido, né? Que foi o que pensaram muito de Deus, imaginavam que Deus estava no terceiro céu, no sétimo céu. Quer dizer, todo mundo abandonado e Deus lá esperando, dando castigo e esperando a gente. E aí quando descobriu o nono céu, 13º céu, 17º céu, ficou difícil, porque aí Deus precisou mudar de endereço. Mas as leis eram as mesmas. Você perguntar? Nós tivemos o nosso Cristo, que foi Jesus. Não tem outro Cristo, não tem outro Cristo aqui. Não sei quais são os planos divinos. Segundo a na leitura, tem. Vai ter que todos. É porque o planeta vai evoluir, né? É que eu entendi, nessa condição que nós estamos, essa foi a pergunta, eu entendi. Até o momento nós tivemos Jesus. Tanto que a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando pergunta qual é o modelo e o guia que Deus deu como mais perfeito à humanidade, na condição que a humanidade está, ele fala, veja Jesus. O modelo a gente precisa sair um pouco dos dogmas. Porque fala assim, olha, ele não fala assim, Jesus, a tradução é errada, veja Jesus. Porque pode ser que tenha outros espíritos que têm as mesmas condições morais e intelectuais de Jesus. Encarnou aqui? Acho que não. Mas tem? Tem. Então ele fala, veja. Mas a gente não tem como comprovar. Se não tem como comprovar, é melhor a gente, né? Porque as pessoas que são loucas e sobressaem estão acima da gente, Da gente, sim. mas não até Jesus. Não. E às vezes nem como espírito superior. Às vezes está numa ordem, está numa classe um pouco acima. A gente ainda é ruinzinho, gente. Muda, por Não, a exemplo. gente está no primário. Nós estamos no começo do progresso. Muda? Eu não ouvi. O quê? Isso que eu não ouvi, desculpa. Nós? Sim. Não sei em qual ordem. Tá, mas sim. Seu emissário de Deus. Ser emissário de Deus. Moisés. Sim. Total. Se nós pegarmos assim, dentro dos reveladores, né, que trouxe revelações divinas, por isso as revelações, tem como nós negarmos, por exemplo, que Newton foi um revelador? Einstein foi um revelador? Não estou falando nem de questão moral, estou falando de intelectual. Né? Sócrates, Kardec. Kardec já entraria nessa terceira revelação. Então, esses aí são emissários. São emissários para que possa fazer a humanidade avançar, progredir. Eu te trago um modelo, eu te trago esse exemplo. Olha, eu te trago conhecimento de uma lei material. Te trago agora um exemplo de uma lei espiritual.
Agora passou um pouquinho mais, vocês amadureceram, vamos falar agora sobre uma outra lei aqui, vamos desvendar uma outra lei aqui. Vamos lembrar que a gente conhece 4% do universo, não é isso? Recentemente saiu agora que, na verdade, com a expansão e com as novas descobertas, a gente conhece 1%. Diminuiu. 1%. Então, quanto de lei há escondida aí que nós não temos condição ainda? Não, vamos avançar, né, num processo mais à frente. Então, um Cristo, por exemplo, ele conhece todas as leis. Essas revelações vão acontecendo de acordo com a nossa evolução. Vão chegando isso. Porque a gente, no passado, nós nunca nos preocupamos porque de repente que os planetas não se batem, porque que o Sol ela não tem um colapso. Aí a gente começa a ver, começa a aprender, a gente evolui um pouquinho, avança um pouco. Começamos a entender que essa lei aqui, que é lei material, que serve para manter o equilíbrio das coisas. Na contramão da lei material, lembra que a gente sempre diz, então eu tenho Deus, aí eu tenho matéria e espírito. Para que Deus possa manter tudo em harmonia, eu, Leonardo, o espírito, estou em harmonia com o meu corpo físico, que é material. Então eu preciso estar dentro de uma lei material e física. Material e espiritual. Então eu preciso ter conhecimento material e espiritual. Qual é o problema da ciência? Que ela caminha só na ideia material. No século XIX nós tivemos um grande ponto de que só olharia para a ciência daquilo que fosse materialmente confirmado, visto, sentido, tocado. O problema começou a ver tantas observações, teve que voltar atrás. Falei, não dá para a gente pensar que só existe o que a gente está sentindo com a mão aqui, porque tem coisa mais distante que... Então voltamos atrás. Então as leis estão aí, a gente não conhece ainda. Tá? Samu? Eu estava pensando aqui que mencionasse esse texto, enquanto nós dependemos da matéria, enquanto nós formos imperfeitos, nós dependemos da matéria. Totalmente. Se a gente lembrar da escala, a terceira ordem, a matéria sobrepõe ao espírito. Tanto que a gente está aqui, a gente está vendo mais material do que espiritual. Quando o espírito, na segunda ordem, o espiritual já sobrepõe a matéria, mas ainda existe a matéria. E na primeira ordem, não tem mais zero matéria, né? Sobreposição nenhuma da matéria. Mas a matéria para nós é importante. Total. Nesse nível que a gente está, total. Sem ela você não vai crescer. Totalmente. Agora, o espírito na erraticidade, ele ouve, aprende, recebe a sua perfeição, sente a necessidade da matéria para colocar em prática aquilo que ele aprendeu na erraticidade. Quando existe a conversação na mediunidade, ele lembra só da última encarnação dele aqui, ou de outras encarnações, inclusive de outros mundos. Ele lembra de outras encarnações? Vou trabalhar nesse ponto primeiro. Pode lembrar. Muitas outras, não. Até porque o nível de espíritos que vem para a reunião são espíritos inferiores como a gente. Não pensa que a gente vai ter espírito superior para lá e para cá toda hora. Não vamos. Você tem alguns espíritos mais evoluídos do que a gente, que pode estar inclusive na condição de terceira ordem ainda, com conhecimento maior do que o nosso. Esses dias a gente estava até conversando sobre isso, né? Imagina eu, Leonardo, será que eu conseguiria encarar moralmente o que eu fui 3 encarnações para trás? Moralmente. Se moralmente a gente evolui em cada uma, 3 atrás deve ser ruim, né? 3 atrás deve ser ruim. Eu não sei se eu quero lembrar de 3. E eu não sei se por misericórdia divina Deus fala assim, olha, lembra até aqui? Os espíritos mais evoluídos, aí estou falando de segunda ordem, eles lembram de mais coisas. Mas lembram não mais com peso, não mais com sofrimento.
lembram como um triunfo de superação para poder continuar fazendo bem. Então aquilo lá não é mais um sofrimento, uma angústia, porque já entenderam, já superaram aquilo. Nós, às vezes, por exemplo, vamos pensar que a gente matava alguém no passado, pensa em coisas piores, mas vamos supor que a gente matava alguém no passado. Nessa aqui eu não estou com vontade de matar ninguém, mas às vezes eu estou aprendendo a lidar com isso, às vezes eu fico com raiva, eu tenho vontade de esganar alguém. Opa, eu estou aprendendo a me controlar. Mas, então, será que eu aguentaria? Eu não tenho essa vontade, não. Não tenho, na verdade. Então, assim, a gente está aprendendo a algumas dependências que nós temos de nós mesmos ainda, né? Daquela tendência que a gente tinha no passado. Então, lembrar disso, às vezes, pioraria a gente de evoluir. Porque a gente acha, não, se eu soubesse tudo, eu avançava. A gente sabe já muita coisa nessa vida material e a gente não consegue avançar. A gente vai trabalhar isso, a gente não vai conseguir entrar hoje, mas... Para esse espírito, o importante é superar o sofrimento. O sofrimento daquela última etapa que ficou. É muita coisa pra gente. Para ele não tem mais isso. Por isso que ele pode entrar. Ele superou essa questão do sofrimento. Porque às vezes a gente acha que vai deixar... Sim, pelo apego que nós temos às coisas materiais, né? Que vai virar o orgulho, o ego, o egoísmo, a vaidade, são as paixões. Então... Quanto mais evoluída é a pessoa, menos sofre. Então, assim, a gente não vai ter esse histórico. Você tem relatos de espíritos que, sim, eles lembram de algumas experiências passadas, mas não de todas para trás. Não. Até porque são muitos. Então, tá. Jesus trouxe os ensinamentos e conseguiu durante mais ou menos 3 anos. Jesus trouxe ensinamentos e, durante 3 anos, tá. Isso está relacionado com a nossa imperfeição, nós não conseguimos suportar toda aquela estrutura moral, né, que ele trouxe. A nossa imperfeição era de uma forma assim exorbitante. Né? Por isso que aconteceu o que aconteceu. O ministério de Jesus, né, ele tem seu ápice, né, assim, sua execução ativa 3 anos mais ou menos, né? E o que Jesus trouxe, ainda hoje nós estamos batendo cabeça, né? 3 anos. Porque naquela época a maturidade espiritual e intelectual era muito baixa. Então, hoje ainda, a gente bate cabeça a pensar na própria transformação da água em vinho. E isso é um processo químico, uma reação química possível. Mas para que isso aconteça, você precisa de coisas que a gente desconhece ainda. A capacidade energética para que isso aconteça. Mas pensando que energia é parte de uma lei física, ou material, então está tudo certo. Então a gente pega e confunde muitas coisas com milagre. Mas não é que é milagre, a gente não tem maturidade ainda hoje para entender muitas coisas como Jesus fazia. Então a doutrina espírita, através das leis espirituais, veio trazer inclusive a possibilidade da gente fazer a levitação, o transporte de objetos, né? Mas Jesus andou sobre a água. Jesus fez a transfiguração, um fenômeno mediúnico. Jesus falou da própria reencarnação, de Elias, de João Batista, né? Então, para nós ainda, já conhecendo hoje um pouco de lei espiritual, pouco, para nós ainda é difícil. Aquela época lá, menos ainda. E lei material, física, zero, não tinha, gente. Né? Então, sim, 3 anos que Jesus trouxe, ele deixou aí um legado para alguns milênios de anos para frente, né?
Então essa é a realidade, tá? Então, e posso assim, quando a gente vai olhando Jesus ensinando, ele estava ensinando criancinha, gente. A gente fala das parábolas, é como se alguém estivesse contando uma historinha para a criança. Fala, uma hora a criança vai fazer, é isso, é aquilo. A gente tem que entender isso. Jesus teve que, vou contar uma historinha aqui para vocês, daqui a pouco faz sentido. E não faz sentido hoje ainda. 2000 anos materiais que passaram. Porque ainda tem uma má interpretação do que foi falado nessa época. Hoje ainda interpretam errado. Mas é porque a gente não tem maturidade quanto à ideia das leis. Sim, a gente vai amadurecendo aos poucos, né? Vão sendo reveladas as leis, né? Porque você vai falar que não tinha intercâmbio mediúnico lá atrás. Tinha. Uma vez que o Antigo Testamento proibia, é porque tinha. Uma vez que Jesus liberou, é porque tinha. Uma vez que tem Pentecostes, depois que Jesus parte, trazendo mais uma vez as comunicações, tinha. Então, só que a gente não sabia como acontecia. Agora a gente está numa fase de maturidade que a gente começa a entender como acontece. É um avanço, é uma revelaçãozinha a mais que nós temos, entendeu? Porque a maturidade também está melhor do que estava. Sim, houve um progresso moral e intelectual. Moralmente, a humanidade está melhor do que ao tempo de Jesus. Eu não sei se hoje a gente apedrejaria, se a gente crucificaria, se a gente tinha coragem de mandar cortar a cabeça, crucificar de ponta cabeça, crucificar modo estrela. Vamos parar por aqui. Rasgar o corpo no meio, né? Era isso há 2000 anos. Então, assim, a gente melhorou moralmente? Bastante. Agora, ao estado definitivo, nós estamos longe ainda. Apesar que ainda tem lugares que fazem isso, né? Mas não nesse extremo ainda. E tem lugares que já está mais adiantado do que nós, por exemplo. Mas tem indignação. Tem indignação. E lembra que o remédio do mal é o próprio mal, né? A gente começa a conviver tanto com aquilo, chega uma hora que a gente não aguenta mais e a gente quer. Então Deus coloca o mal, né, o remédio no próprio mal. Então hoje a gente está indignado, mas um pouquinho tempo atrás a gente estava lá. Daqui a pouco a gente supera isso, não fica mais indignado, mas já está agora ajudando aqueles que fazem. É isso. Então ele continua na resposta aqui, vamos lá. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. No tocante às qualidades íntimas, ou seja, no aspecto moral e intelectual, os espíritos são de diferentes ordens e graus. Então a gente tem que lembrar da escala evolutiva, né? Pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, então o espírito pode ser encarnado, isso é, ligado a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então eu posso estar eu posso estar encarnado, eu posso estar desencarnado, na erraticidade, aguardando para reencarnar, ou no plano espiritual, no estado definitivo, sem precisar reencarnar. Entre os espíritos não encarnados, os que estão no plano espiritual, há aqueles que têm missões a cumprir, que se entregam à ocupação ativa, ou seja, a um trabalho espiritual ativo, gozando de relativa felicidade. Esse trabalho que eles fazem, espiritual, traz um bem-estar para eles, né? Proporciona uma felicidade. Felicidade vinda justamente do processo de evolução. Outros, como que flutuam no vazio, na incerteza. Então vamos lá. Tem uns que sabem o que estão fazendo.
estão trabalhando, evoluindo em funções ativas. Há outros espíritos desencarnados que flutuam no vazio e na incerteza. Quando a gente buscou a palavra erraticidade, falou que era justamente ficar vagando para lá e para cá, como se fosse um nômade, sem uma moradia definitiva, sem um estado definitivo. Perdidos. Perdidos quanto à ideia de processo de evolução ainda. Desorientados. São estes os espíritos errantes na acepção própria do termo. Sem rumo, né? Constituindo na realidade o que se designa pela expressão almas a penar. Então tem aqueles que sabem que estão nesse estado, mas que estão trabalhando. Há aqueles que estão só vagando, sem saber qual a orientação, sem saber onde que eles têm que ir. Que são as maioria esses que vêm nas reuniões justamente para receber o esclarecimento. Eu não sei onde eu estava, não sei, eu estava para lá, para cá, de repente eu estava aqui, eu estava acompanhando. São esses os errantes na acepção própria do termo, constituindo na realidade o que se designa pela expressão alma a penar. O que é um alma a penar? Alguém que está penando na vida, o que acontece? Está desorientado, está sofrendo? Os primeiros nem sempre se consideram errantes. Por que os primeiros, ainda que no estado espiritual, se consideram errantes? Porque eles têm uma função ativa. Eles já têm um trabalho, estão buscando uma melhora. Então eles sabem que não são ainda perfeitos, mas eles já estão buscando uma melhora. Porque fazem uma distinção entre sua situação e a dos outros. E aí ele falou para nós, olha, vamos ver na questão 1015, porque nós falamos de penar esses espíritos que estão penando. O que será que é isso? Por isso ele traz para nós a ideia da questão 1015. Então vamos na questão 1015, ó. O que se deve entender pela expressão uma alma a penar? Esses espíritos que estão sofrendo, né, que estão vivendo aí aflições, dores morais, né? Sem ideais, né? Sem ideais, sem propósito, sem objetivo, sem destino. E que estão sofrendo. Porque você estar nessa condição, não evoluindo, não avançando, não entendendo, traz um sofrimento. Você está preso àquela realidade espiritual. Tanto que todos que vêm para o esclarecimento, a maioria deles, eles estão sofrendo. Não todos, mas a maioria. Então, o que é uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar conosco. Uma das formas de amenizar esse sofrimento e a aflição é podendo vir comunicar com nós encarnados. E aí eu fiquei pensando, bom, mas o que isso traz de benefício para o espírito? Nós começamos já a entrar então agora no estado que ele está lá, o que ele está sofrendo, qual é o estado do espírito lá. Antes é o que é a erraticidade, agora como o espírito vive. Muitos perdidos, desorientados, nesse caminho como almas penadas, que estão sofrendo. Então vamos avançar uma questão. Ó. Na questão 664, Kardec vai trazer para nós sobre a lei de adoração, em especial sobre a prece. A prece nada mais é do que uma forma de nós nos direcionarmos àqueles que estão desencarnados, aqueles que necessitam. Eu nunca vi ninguém fazer uma prece para Jesus, porque não precisa. Olha, Deus, ajuda Jesus. É isso que eu quis dizer. Pedindo para Jesus a gente pede. Então a gente pede para quem está precisando, quem a gente acha que está sofrendo, né? Quem está passando um aperto
desencarnado, o espírito desencarnado. Então Kardec perguntou assim aos espíritos, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Bom, os próprios espíritos disseram que o fato de vir comunicar conosco ameniza esse sofrimento. Kardec está perguntando, é útil a gente orar por esses espíritos que estão sofrendo? Ou entrar em contato com esses espíritos que estão sofrendo? E nesse caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Como pode aliviar e abreviar o sofrimento? E ele faz uma outra pergunta. Tem elas, a prece ou o pensamento nesse espírito, ou o diálogo com esses espíritos, o poder de abrandar, acalmar a justiça divina? Então os espíritos vão responder para Kardec, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. O que o espírito desencarnado, ele está sofrendo justamente pelos atos que ele teve, pelo apego que ele teve na outra experiência material e naquela revisão íntima que ele fez, e a gente vai sofrer um pouquinho, moralmente, não é fisicamente. Então, está dizendo, o que você tem que ajustar, mesmo que você faça prece, não vai diminuir o que ele tem que se ajustar. Porque é um processo individual. Senão todo mundo fazia prece por um assassino e ele já ia embora direto como espírito puro, não precisava nada. Não. Cada um segundo as suas obras, certo? Então não consegue, traz o alívio, mas não diminui o que a gente tem que reparar. Mas a alma por quem se ora experimenta um alívio. Não diminui a necessidade de se reparar, mas aquela alma experimenta um alívio, um amparo. E ele vai explicar o porquê. Porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. Porque a gente, no passado, era diferente. Depois entrou-se uma fase da humanidade em que as comunicações com o além-túmulo pararam. E se essas almas continuam existindo, esquece reencarnação de novo. Imagina que desespero deve ser você do outro lado, cruzado os braços esperando a hora de reencarnar, esperando a hora do julgamento, ou a hora do sei lá do que, ou queimando sei lá onde, e ninguém mais lembrando da gente. Poxa, tudo que eu vivi, tudo que eu tive de experiência, ninguém lembra da gente. Então quando alguém lembra, ele fala, puxa, lembrar de mim, fizeram uma prece para mim. Os espíritos falam, vocês estão me ouvindo? Porque eu estou falando, ninguém está me escutando. Eu posso falar com vocês? Porque isso traz um alívio, alguém se interessou, alguém está me ouvindo. E também porque o desgraçado, ou seja, o infeliz, aquele que está sofrendo, sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadeçam de suas dores. Então a gente fala, olha, a gente entende o que você está sofrendo. Nós também sofremos aqui. E a gente é o estado de compaixão, por isso que um diálogo não é um estado frio. Às vezes a gente acha que conversando com os espíritos ou fazendo uma prece, é aquele quadro frio, remoto. E não é um exercício do coração. Por isso que a prece, às vezes não precisa demorar nem um segundo a prece. Porque se eu pensei com amor naquele espírito, já está tudo, acabou. Eu não preciso falar mais nada. Porque que adianta ficar... E o espírito recebeu o quê? Nada. Nada. Tá? Então, é por isso. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento. Aquele que está infeliz, aquele que está sofrendo, nós podemos, olha meu filho,
que você possa se arrepender, que você possa ver desse lado aí como as coisas funcionam, que você possa se alegrar pelas oportunidades, que você possa ver como que as coisas estão caminhando por aqui. Prece é isso. Não tem outro sentido senão essa a prece. Porque senão a gente está achando que fazer a prece é modificar a lei divina. Então eu faço a prece para ver se a lei divina se altera. E não é. E ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. Por que que ele diminui o sofrimento dele? Porque ele começa a entender as coisas de uma outra forma. Porque ele fala, bom, eu já entendi, eu estou aqui na erraticidade, eu desencarnei, eu estou sofrendo realmente. A gente vai conversando com o Espírito, e vamos pensar no estado da prece, a gente está conversando com o Espírito. Por que que é a mesma coisa? Nós estamos falando de alguém que está no plano espiritual, e nós pedindo uma intercessão por esse do plano espiritual. Nesse olhar, a gente por que que abrevia o sofrimento? Porque a gente passa a conversar e fala, filho, não é o fim, você está conversando com a gente, você está vendo as oportunidades. E ele começa, é verdade, eu já me acalmei, às vezes chega num estado, num desespero, ele já sai mais calmo, agradece a gente. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, então aí diante daquela conversa ele fala assim para a gente, olha, eu vou tentar. Não sofre mais, tenta aqui, vamos fazer assim. Ele fala, eu vou tentar. Estava certo, eu não conseguia ver, eu vou tentar. Ou seja, é um desejo de melhorar. Se ele vai conseguir, nós não sabemos. Tem aquele que reluta? Tem aquele que reluta. Então não vamos pensar que são todos iguais assim também, bonitinho, né? Tá. Então o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto dos espíritos sofredores espíritos melhores. Então ele acalmou, tanto que às vezes ele chega num estado tão desequilibrado que ele não consegue perceber ninguém. Nós já estudamos sobre isso. Estado, a vibração que ele se encontra. Nós vamos conversando, vamos acalmando, daqui a pouco ele consegue perceber a influência de espíritos melhores que estão ali para influenciá-los, para o bem, né? Atrai para junto dos espíritos sofredores espíritos melhores que vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados nós nos tornaríamos se não fizéssemos os mesmos por aqueles que mais necessitam das nossas preces. Às vezes a gente olha para o plano material e a gente esquece totalmente daqueles que já partiram. E quando a gente lembra dos que partiram, a gente lembra deles partindo. E esse é o grande problema que a gente encontra. Porque a gente não lembra nunca dessa continuidade, dessa proximidade. Ah, mas eu não estou escutando nada. Ah, mas eu não estou vendo nada. Mas não vem uma mensagem para mim, não vem uma... Então a gente esquece disso. Nós não estamos trabalhando reencarnação aqui. Não estamos. Porque todas as outras religiões também vão falar a mesma coisa. Quanto à ideia da prece, continuidade da alma e tudo mais. Tanto que você vai ver uma mãe, às vezes, de uma pessoa que foi muito ruim, que teoricamente, em outras linhas de pensamento, estaria no inferno, a mãe está rezando. Pode falar, mãe, pare de rezar, porque no inferno não resolve nada. Não é isso que a gente faz. Por isso a importância, né, Léo, do Evangelho no lar, em boa falta, que nós não estamos fazendo só para nós. Para trazer justamente essa... Porque não à toa que depois a gente acabou mudando os nomes, os termos, né? E eu acho que era até mais bonitinho quando a gente trabalhava o termo que Kardec trouxe,
que era reuniões familiares. Porque era justamente a reunião onde a gente pensava, a gente falava com aqueles que tinham desencarnado. Quando a gente encerra essa visão de reuniões familiares, né, a gente perde esse sentido de continuidade. Só que é engraçado que aí os espíritos superiores a gente quer pertinho da gente, mas os familiares a gente esquece. Certo?